Olá, amigos, tudo bem? O meu nome é Carvalho. Eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte tema: Adão, o primeiro homem a criar uma religião. Quando você vai pesquisar as estatísticas sobre religião, você descobre que as pessoas que dizem ter uma religião na Terra são 86% da população, ficando apenas 14% que dizem não ter religião. Mas não sabemos se nesse percentual de 14%, se as pessoas entendem realmente o que é religião, não é? Então, veja, por que a humanidade caiu em religiosidade? Caiu nessa filosofia de encontrar soluções próprias para ter uma vida que o faça se sentir bem e também imaginar que diante do Criador está bem. O que fez isso? O que fez isso, meus amigos, foi o próprio pecado. E ao fazer o homem, não criou nenhuma religião, nenhuma filosofia de vida. A filosofia de vida, por assim dizer, era o homem permanecer na presença de Al-Hurrim. Então, é a presença de Alru na vida do homem que o faria sentir-se bem, sem culpa, sem acusações, sem medos, sem fingimentos, sem ocultação. Então, a ocultação, que é uma vida sem transparência. Então, a presença de Alru era o antídoto permanente, contínuo para o homem. Era e ainda é, certo? Religião, ela em hipótese alguma vai resolver o problema do homem. Porque, embora que o significado dessa palavra religião seja reunir, reconciliar, religar, mas na verdade, nem mesmo a consciência de você se sentir bem consigo mesmo, a religião produz. E quanto mais está se sentindo reconciliado com o Criador, sob hipótese alguma, o homem vai encontrar nessas filosofias que os homens inventam a partir da sua condição interior, vai resolver o problema de reconciliação do homem consigo mesmo e também com o Criador. O homem está sempre fugindo. O fato de criar uma religião revela que o homem não está bem, que o homem está mal. Então, mesmo aqueles que estão entre os que não têm religião, os 14%, ali ainda tem pessoas que a sua religião é não ter a religião. Então ela vai achar que não tendo uma religião, ela está bem. É verdade que ali vão ter, nesse percentual, tem pessoas como eu. Eu não tenho religião. Porque a nossa vida com o nosso Pai do Shualmayal, do céu, não é uma religiosidade, é um relacionamento orgânico, um relacionamento de vida espiritual, e não práticas inventadas pela maneira, pela filosofia do homem, entendeu? Então a gente tem que ter isso muito claro, muito definido diante de nós. Você que está me ouvindo, quer você seja uma pessoa temente e que busque o Criador, certo? Mas a relação com o Criador não exige senão uma única coisa: obediência à sua palavra.
certo? Então todos nós temos dificuldades na nossa vida pessoal, na nossa vida conjugal, na nossa vida social, decorre exatamente disso, né? De nós, mesmo tendo busca, ainda em algumas áreas da nossa vida estarmos em desobediência, certo? Então a religião, ela não somente é a desobediência em relação ao propósito do Criador, mas ela é uma rebeldia, porque o homem, tendo falhado, estando a falhar, ele ainda quer criar uma justificativa, uma autojustificativa para o homem, para a consciência humana, certo? Então, quando o homem faz uma religião, ele está querendo dizer que ele tem para si mesmo a solução, certo? É claro que eu estou falando aqui de uma maneira bem superficial essa questão de religião, mas independente de quão profunda é a filosofia que envolve a religião, no fundo é isso que eu estou dizendo de forma simples. Existe, como vocês sabem, provavelmente, o aspecto esotérico com X, exotérico, né, com X, que é o visível, o tangível, em termos de religião que eu estou falando, e aquele que é o esotérico, o oculto, né? Tudo é maligno e tudo é pecado. É sério, meus amigos. Esse canal aqui, eu com ele não viso assim nem machucar você com palavras, mas também não poupar no sentido de falar as verdades. Este canal aqui tem o objetivo de falar a verdade escritural com honrável, que a gente conhece por amor, certo? Com sinceridade e com justiça. Então, essas palavras que eu estou falando com referência à religião não visa machucar você, mas esclarecer você e que por essas palavras que o Criador toque seu coração, ilumine você. O que nós precisamos não é de uma religião, porque com essa religião nós estamos ocultando o nosso pecado, ou pelo menos tentando ocultar, não do Criador, mas da nossa consciência, certo? O que todos nós precisamos é nos voltar, nos reconciliar com o ser que nos fez, que é Yahu, o Rim. Como é que nós podemos fazer isto? Por meio do seu Filho, a única pessoa que nos reconcilia com o Criador, que nos, vamos dizer na linguagem, religa com Ele, é somente Yahushua, certo? Ninguém mais, nada mais que você imagine, sacrifícios, andar de joelho, ir a Meca, ir a Jerusalém, ir a qualquer desses lugares, sedes, né? Ir em Roma, de religiões. Você pode fazer isso, pode ir de joelho, pode dar o seu dinheiro, e você continua o mesmo pecador, a menos que você receba em sua vida o perdão do Criador que está no seu Filho Yahushua. Você nunca terá a verdadeira paz de espírito, de consciência em seu viver. Então, depois que Adão pecou, o que ele fez? Ele buscou se justificar, ele buscou se esconder do Criador, não é? Ele fez para si e para sua esposa exatamente os aventais, as vestes de folhas de figueira, mas isso aí não resolveu, porque logo mais tarde o sol, o tempo ia desgastar aquilo, e aquilo que ele tentou ocultar aparentemente dos seus olhos, realmente, quando seca, mostrou a condição real que ele estava, em pecado, nu. Nas escrituras, estar nu significa estar sem vestes, né?
sem vestes, sem roupa. Então, a pessoa sem vestes físicas, ela está nua, significa que ela está sem roupas físicas, né, materiais, mas está nu. Espiritualmente significa estar sem a presença do Criador. Entendeu, meu amigo? Isso é sério. E sem a presença do Criador, sem Ele nos reconciliando consigo mesmo, por meio do seu Filho, nós não temos como nos vestir, mesmo que usemos constantemente a religiosidade. Então Adão fez isso, certo? Ele fez a primeira religião, ou seja, ele buscou uma alternativa para tentar se justificar diante do Criador. Mas aquela iniciativa, na verdade, era uma maneira de ele tentar enganar, se assim o pudesse, o Criador. Mas a quem ele estava enganando? Estava enganando a si mesmo. Então a religião é algo que o próprio inimigo, Hassatan, criou por meio do pecado do homem no homem, para tentar dar uma impressão ao homem que ele está bem. Você que está me ouvindo, se você não tem Yahushua em realidade e em vida, certo? Se sua vida, se Yahushua é apenas nominal para você ou para mim, é só um nome, você também vive o mesmo dilema que Adão. Então, Adão criou aquela religião, tentou se esconder, mas logo ele descobriu que ele estava nu. Mas de onde foi que veio de fato a solução, a resposta à condição da humanidade caída? Foi no próprio Criador. O que ele fez? Matou um animal, certo? Aquele animal fala muito ali, espiritualmente, certo? Porque aquele animal, embora fosse um animal, um animal, ele era inocente, mas também ele simbolizava e representava, prefigurava Yahushua que haveria de morrer pelo homem. Então, daquele animal que foi morto pelo Criador, o que ele fez? O que Yahu fez? Tirou a pele daquele animal, certo? E preparou vestes para o homem e vestiu tanto Adão como Ravial, que nós conhecemos por Adão e Eva, certo? Então, foi somente aquelas vestes que o Criador fez através do derramamento de sangue de um inocente, é que o homem pode ser vestido outra vez, certo? Quer dizer, de uma roupa que o tempo, né, não destruía facilmente, né? Claro que isso ali era uma prefiguração, não era, como diz as Escrituras, a imagem exata das coisas. Não era a realidade é em Yahushua, né? E essa realidade é eterna, aquele sacrifício que ele fez no madeiro é eterno. Por isso que as Escrituras dizem que ele é o cordeiro de Ulrim, ou de Ul, que tira o pecado do mundo, logicamente que daqueles que creem em seu nome, certo? Pois bem, então, amigos, eu quero lhe encorajar a que receba Yahushua em sua vida, não Jesus não é o Salvador. Eu ainda vou falar isso aí para frente. Nos enganaram nas traduções da Bíblia. Então faça isso. Por outro lado, a você que está ouvindo e que de alguma maneira está sendo ajudado por meio deste áudio, eu peço respeitosamente que você compartilhe com seus amigos, tá bom? Eu agradeço, até o próximo áudio. Um abraço.